Eu sou o Deus revelado. Esse é o tema dessa nova minissérie que nós temos pregado na nossa igreja. Essa expressão eu sou, ela aparece 45 vezes no Evangelho de João. 24 delas são enfáticas, já que na gramática grega não há necessidade de se colocar o pronome eu na frente para que a ideia seja compreendida. Na língua grega, sempre que o pronome vem acompanhado, sempre que o verbo vem acompanhado de um pronome, isso é para enfatizar a ideia, para dizer eu mesmo, de maneira bem enfática. Dessas declarações enfáticas de Jesus, há pelo menos 7 delas que nos é apresentada no Evangelho de João, que falam sobre a sua pessoa e a sua obra. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Vimos isso na semana passada com o pastor Heber. Ele disse ainda, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. E ele não parou por aí, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse, eu mesmo sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. São 7 ditos de Jesus. Nessa minissérie nós vamos estudar apenas 4. Já vimos na semana passada, quando ele se apresentou como sendo o pão da vida, aquele que traz o mantimento, aquele que sacia a nossa fome, todas as nossas necessidades. Hoje pela manhã nos voltaremos para o segundo tema, que é eu sou a luz do mundo. Na semana passada veremos que ele também é, e somente ele é, o bom pastor. E finalmente, que ele é a videira verdadeira. Então nessa manhã eu queria convidá-lo para que abrisse a sua Bíblia em João capítulo de número 8. Nós leremos dos versículos de número 12 até 20. João 8, de 12 a 20. Durante essa exposição, nós vamos fazer basicamente 3 coisas. Primeiro, nós vamos entender o contexto no qual esse texto foi apresentado. Segundo, nós vamos entender o texto, qual é o significado do texto, vamos interpretar o texto e finalmente vamos aplicar o texto. Então a metodologia bem simples de uma definição de sermão expositivo. Olhar o texto dentro do seu contexto, entender o que o autor quis dizer com o texto e depois quais são as aplicações desse texto para a nossa vida e para o mundo que nós vivemos. João capítulo de número 8, de 12 a 20, por favor, preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu estas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Vamos orar? Ó Senhor,
Graças te damos porque o Senhor se revelou a nós por meio da tua palavra. Graças te damos porque o Senhor se revelou no Filho de maneira ainda mais clara. Graças te damos pelo teu Espírito Santo que hoje nos guia à verdade e testemunha de Cristo Jesus, a fim de que, convencido dos nossos pecados, venhamos nos voltar para o Senhor. Graças te damos porque o Senhor separou um dia para que pudéssemos juntos cultuarmos ao Senhor e sermos edificados pela tua palavra. E esse é o momento mais sublime dessa nossa reunião, porque esse é o momento que o Senhor verdadeiramente fala ao teu povo por meio da exposição da tua palavra. Ó Senhor, e como estamos nós sedentos de ouvirmos a tua voz, por isso te pedimos que o Senhor fale por meio do teu Filho nessa manhã. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que nós venhamos nos voltar para a luz do mundo. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Se você nasceu antes do ano de 1980, você teve o privilégio de ter uma infância raiz e provavelmente você já deve ter brincado de cabra cega. O animal depende da região. Lá no Nordeste é cabra cega. É aquela brincadeira que as pessoas vendavam os olhos e alguém rodopiava essa pessoa por um tempo e depois ela saía para procurar ou uma pessoa ou um objeto. Quem estava assistindo via algumas situações curiosas. E a mais interessante de todas é que, às vezes, a pessoa que estava ali com os olhos vendados, ela estava exatamente próxima do objeto que ela precisava pegar. Mas como ela estava com os olhos vendados, ela não percebia. E alguém dizia, mas você está perto. E ela dizia assim, eu estou quente ou frio. E alguém dizia, está quente. E ela se aproximava, mas ela não percebia. E às vezes a brincadeira tinha que acabar, porque ela não conseguia pegar, mesmo com todas as dicas. Bem, quando eu olho para o Evangelho de João, uma das coisas que eu percebo é exatamente isso em relação a um grupo que sempre estava à volta de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. No prólogo nós vimos que Jesus veio como a luz do mundo, e era uma luz bem forte. Mas para que as pessoas pudessem entender quem Ele é, Deus ainda ajudou. Porque Deus trouxe a João, e diz o apóstolo, que João Batista, ele não era a verdadeira luz, mas ele veio para testificar da luz. O próprio João Batista se apresenta como sendo aquele que veio para preparar o caminho para que a luz pudesse vir. E agora ele é uma espécie de tocha viva. É como se ele estivesse agora ali queimando na frente de Jesus e dizendo, vejam, olhem para ele, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Deus, ele é o nosso Salvador. Mas mesmo com uma tocha humana queimando ali, clareando, as pessoas olhavam para Jesus, mas as pessoas não percebiam. Então Deus fez com que Jesus Cristo fizesse vários sinais. Sinais extraordinários, sim, semeiam sinais, é uma palavra-chave no Evangelho de João. E cada sinal era um clarão da luz. E as pessoas estavam em volta de Jesus e viam esses sinais, e João Batista testemunhando, mas eles não perceberam. Outras testemunhas se ajuntaram, porque o próprio pai disse, esse é o meu filho amado, a ele vocês precisam ouvir. Mas eles estão ali, e eles não percebem que ele é o Salvador. Quis o Senhor então juntar um grupo de testemunhas. Além de João Batista, outros discípulos também se ajuntaram na comitiva para dizer, olhem para ele, ele é o Messias, ele é a luz. Mas eles não estão percebendo.
de noite, Jesus se encontrou com um homem chamado Nicodemos. E Jesus começa a conversar com ele. E Jesus se apresenta a ele, mas ele não entende. Jesus diz: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E ele diz: como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Uau! Depois ele se apresenta lá no capítulo de número 4 à mulher, e ele diz assim: olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria água, e você nunca mais teria sede. E ela diz: então, Senhor, me dá dessa água para que eu não possa voltar no poço. E Jesus diz: não é isso que eu estou dizendo. Ele está ali. Mas as pessoas não conseguem perceber, porque elas estão cegas, elas estão próximas, está quente, mas elas não conseguem perceber. Será que elas não conseguem perceber por uma questão intelectual? Será que talvez esse fosse o problema de Nicodemos? Ele era um mestre da lei. Ele era alguém que era uma grande autoridade entre Israel. Ser um mestre como Nicodemos não era para qualquer pessoa. Ter o acesso à tradição judaica não era uma coisa fácil, não era para qualquer pessoa. Então, não me parece ser um problema intelectual. Então, por que as pessoas estão ali, tão próximas, e elas não percebem? E elas não veem a luz? Bem, então vamos olhar essas declarações de Jesus. Eu disse que a primeira coisa que nós íamos fazer seria entender o contexto dessa passagem que nós acabamos de ver. Essa passagem ela está junto com outras passagens que apresentam algumas declarações de Jesus. Essas declarações foram apresentadas em uma ocasião específica e apresentavam significados específicos, e elas receberam respostas. E vocês vão perceber quais são essas respostas. Vamos então às declarações. No capítulo de número 6, vimos isso na semana com o pastor Heber. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim terá a sua fome saciada. No capítulo de número 7, ele branda com todo o ar que há no seu pulmão, nos seus pulmões, lá na porta do templo: eu sou a água da vida, venham a mim e bebam. Agora chega no capítulo de número 8, ele levanta-se e ele diz, enquanto ensinava no templo: eu sou a luz do mundo. Em qual ocasião Jesus disse essas coisas? Durante a festa das cabanas, ou festas dos tabernáculos. Essa era uma cerimônia que acontecia em Jerusalém pelo menos uma vez no ano. As pessoas vinham de todos os lugares e elas vinham celebrar a Deus, louvar a Deus pelos seus feitos no passado, sobretudo a sua salvação no Êxodo. Essa festa era marcada por uma cerimônia de lâmpadas. Diziam os historiadores que essas lâmpadas, elas iluminavam a cidade. E as pessoas ali celebravam, dançavam, cantavam, louvavam a Deus pela salvação no Êxodo. E é exatamente nesse momento de festa, propício para ensinar, que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Uma luz que não dura por uma semana, por alguns dias, mas uma luz que permanece para todo sempre. Eu sou a luz do mundo. Você consegue perceber por que João coloca tudo isso em um único pacote? Capítulo de número 6. Jesus diz que ele é o verdadeiro pão. Capítulo de número 7. Jesus diz que ele é a verdadeira água. Capítulo de número 8. Jesus diz que ele é a verdadeira luz. O que se celebrava nesta festa? O Êxodo. Quais eram os elementos principais dessa festa que remontavam à salvação no passado? O maná servido no deserto, a água que saía da rocha, e a luz que conduzia o povo durante a noite, aquecendo e apontando o caminho.
E agora Jesus coloca-se no meio dessa festa e dizendo: eu sou essas coisas. Na verdade, todo o êxodo ele se cumpre em mim. Na verdade, o aquecimento do coração que o povo teve no passado, agora eles encontram em mim. Na verdade, o alimento do passado, agora sou eu. E a luz que aquece e aponta o caminho, sou eu. Sim, luz do mundo era usado no Antigo Testamento para se referir à própria presença de Deus no meio do seu povo. Ele sempre se manifestava de maneira reluzente. Foi assim na sarça quando ele falou com Moisés. Foi assim durante todo o deserto, quando ele falava com o seu povo. A glória enchia o templo, a glória enchia o lugar. Só que agora a presença de Deus está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Agora, Deus guia o seu povo por meio de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Sim, no passado eles foram treinados a dizerem: Deus é a minha luz. No passado eles foram treinados a se voltarem para a palavra de Deus e dizer: luz para os meus caminhos é a tua palavra, lâmpadas para os meus pés. A lei de Deus era tida como a luz que apontava o caminho, a luz que mostrava a direção. E agora, Jesus, de maneira bem enfática, ele se levanta na festa e ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a presença do próprio Deus no meio de vocês. E eu sou aquele que agora aponta o caminho para a terra prometida, para onde vocês precisam ir. É eu que aponto o caminho. Luz, então, no Antigo Testamento se referia a três coisas: presença de Deus, salvação de Deus e revelação de Deus. E agora Jesus diz: todas essas coisas elas se cumprem em mim. E ele quer mostrar esse contraste entre aquilo que é passageiro, aquilo que é apenas sombra da realidade permanente vista nele. Isso pode ser percebido nas luzes que eram apresentadas na festa. Não duravam muito tempo. Alguns até dizem que talvez Jesus tenha dito isso já no final da festa, quando as luzes já não eram mais uma realidade. Isso também mostra que a salvação que ele veio trazer não é uma salvação como aquelas lá da sombra, de apenas livrar o seu povo de uma nação, conduzindo-o para uma nova terra. Não, é muito maior do que isso, porque tem a ver a nos transportar, como nós oramos nessa manhã, de um reino para o outro, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É muito maior. Agora vejam que essa é uma declaração forte, e eu quis mostrar para vocês que ela tem todo o seu fundamento, não na tradição da festa, mas no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque isso precisava ser entendido por aqueles que estavam ouvindo a Jesus. Sabe por quê? Porque um bom leitor do Antigo Testamento, que percebesse o Messias como sendo a chave hermenêutica do Antigo Testamento, deveria fazer essas conexões. No entanto, mais uma vez, como é comum no Evangelho de João, eles não compreendem. Olha o versículo de número 13. Os fariseus disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Uau! Que divagação! Eles não entenderam nada. Aqui está a prova nessa afirmação. Que de fato eles não compreenderam a afirmação de Jesus. E por que não? Lembre, os fariseus são os inimigos de Jesus. A acusação é feita aqui de autopromoção. É como se ele estivesse dizendo: ó, você está promovendo a si mesmo. E além disso, o seu testemunho por essa promoção, autopromoção, ele não é válido. A gente vai entender o que isso significa. Só que essa não deveria ser a afirmação feita.
Pense você aí, qual deveria ser a acusação que eles deveriam fazer a Jesus? Aonde foi que Jesus deixou aqui a deixa para eles poderem, de fato, agora acusarem Jesus de algo sério? Vocês viram o que Jesus acabou de dizer? Ele disse: eu sou Deus. A acusação deveria ser: isso é uma blasfêmia. Mas não. Eles dizem: o seu testemunho não é válido. O que você está ensinando não faz sentido. É uma autopromoção. Por quê? Algumas coisas que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, dizia-se que na lei, em Deuteronômio capítulo 19, 15, que nenhuma pessoa deveria chegar diante de um tribunal ou de qualquer coisa apenas com uma testemunha. Era necessário pelo menos 2 ou 3 testemunhas para testificar de alguma coisa. Além disso, a tradição posterior, conduzindo essa mesma lei, interpretando essa lei, dizia que ninguém pode ser acreditado se o testemunho é o testemunho próprio. Isso não é digno de crédito. Um testemunho de si mesmo, sobre si mesmo, não é digno de crédito. Então, de um lado, eles pegam a lei e apertam Jesus com a lei e a tradição. De outro, eles estão tentando mostrar que Jesus está talvez se contradizendo. Porque eles estão seguindo a Jesus, e no capítulo de número 5, versículo de número 31, Jesus disse o seguinte: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. E agora eles dizem: você disse que se você estivesse testificando acerca de você mesmo, o seu testemunho não é válido. A lei diz que você não pode falar de si mesmo, testemunhar de si mesmo. Então, por essa razão, tudo que você está dizendo, essas expressões, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não tem valor. Então, algumas coisas que eles não entenderam. Primeiro, os fariseus não entenderam que as palavras de Jesus, eles entenderam em um sentido puramente jurídico. Como se eles estivessem buscando apenas questões legais, e certamente Jesus não disse que se ele falasse sem ter testemunha, ele seria necessariamente um mentiroso, mas sim que todas as suas palavras eram testificadas pelo Pai. É isso que ele disse no capítulo de número 5. Ele disse: olha, se eu estivesse dizendo aqui sobre mim mesmo, o meu testemunho poderia não ter valor, mas o que eu estou dizendo tem o testemunho do próprio Pai. Eu digo o que o Pai diz, porque eu e o Pai, nós somos um. É a mesma palavra. E essa é a primeira coisa, então, que Jesus disse. E aí vemos, então, chegamos à resposta de Jesus, versículo de número 14. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Uma das coisas que eu disse para vocês já na liturgia é que o prólogo é a chave para entendermos muitas das dificuldades do Evangelho de João. E há algo no prólogo que lança luz a esse ponto que Jesus está trabalhando aqui. Lá no prólogo você encontra isso aqui: no princípio era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus e ela era Deus. Ela estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria existido. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Você conseguiu pegar o ponto aqui? Do que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: mesmo que eu testemunhasse a meu favor, o meu testemunho seria válido. Por quê? O prólogo já disse. O prólogo já nos explicou. Porque ele é testemunha ocular de todas as coisas. Aqueles que estavam ali não sabem de onde ele veio e nem para onde ele vai. Por quê? Porque eles não estavam com o Pai quando todo o plano da redenção foi estabelecido. Naquela reunião, Jesus estava presente. Então Jesus diz: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. É como se ele estivesse dizendo: eu estava lá quando o Pai resolveu me enviar como Salvador. Eu sei exatamente o que ele está preparando para aqueles que me amam.
Eu sou testemunha de todas as coisas. Eu conheço todas as coisas. Ele não é simplesmente um ser humano que agora recebeu um conhecimento do Pai e que simplesmente agora vai ensinar outras pessoas. Não. Ele estava lá quando todas as coisas estavam acontecendo. Ele diz: eu sou uma testemunha ocular. E alguém que viu todos os fatos não pode testemunhar? Eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, mas e vocês? Vocês não sabem dessas coisas. E vocês não sabem, diz Jesus ainda, porque vocês julgam por padrões humanos, literalmente, de acordo com a carne, ou de acordo com essa humanidade caída, sem a iluminação do Espírito Santo. Mesmo com tanta luz, eles não conseguem perceber. Mesmo com tanto clarão exatamente nos seus olhos, eles não conseguem perceber. E é como se Jesus estivesse dizendo: vocês estão aqui me questionando, me apertando daqui para lá, o tempo todo, para descobrir se eu de fato sou um profeta, para descobrir que se de fato eu sou um mestre. Vocês precisavam descobrir uma outra coisa. Vocês precisavam, antes de mais nada, entender que eu sou Deus. E que eu não tenho como caber simplesmente nesses títulos que vocês usam. Eu sei de onde eu venho e eu sei para onde eu vou. E eu sou diferente de vocês, ele diz, eu não julgo a ninguém. Não é que Jesus não julgue a ninguém no sentido de que ele não vai condenar ninguém. Não nesse sentido, nós sabemos que ele vai julgar. O que Jesus está dizendo aqui é que ele não julga como eles estão julgando, apenas pelas aparências, de acordo com os padrões humanos. Não, ele é diferente. Quando ele diz alguma coisa, ele diz a partir da realidade. Ele não olha e interpreta. Ele diz, isso é assim. E por que ele pode dizer isso é assim? Porque é ele que fez essas coisas. Ele pode dizer, o universo é dessa maneira. E por que ele pode dizer que o universo é o que é? Porque foi ele que criou. Diferente de mim, de você, que olha para a realidade e tenta entender e interpretar a realidade, ele sabe a realidade. Então ele diz, se eu estivesse testemunhando aqui, o meu único testemunho seria suficiente. Seria suficiente. Mas eu vou caminhar com vocês. Vocês não querem então mais testemunhas? Então ele diz, olha, mesmo que eu julgue, versículo de número 16, mesmo que eu julgue as minhas decisões são verdadeiras, porque eu conheço a realidade. E também porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Então, ele diz assim agora, olha só o versículo de número 17. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Então eu vou dizer para vocês que, versículo 18, eu testemunho acerca de mim mesmo e a outra testemunha é o Pai que me enviou. Isto é, então a lei está cumprida. Alguém poderia dizer, não, mas o testemunho acerca de si mesmo é prejudicado, não tem problema. Essa questão vai ficar em aberto, mas ela vai voltar no capítulo de número 14 e 16, quando então Jesus vai dizer, quando vier o conselheiro, o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Bem, então agora nós temos mais de uma testemunha. Nós temos Cristo, nós temos o Pai, e agora nós temos o Espírito Santo. Então o testemunho é válido. Não para por aí. Ainda no capítulo 15, versículo 27, é nos dito o seguinte, e vocês também testemunharão, Jesus se referindo aos seus discípulos, pois vocês estão comigo desde o princípio do meu ministério. Desde o princípio, lá quando todas as coisas começaram, quando vocês tiveram seus olhos abertos para enxergarem a luz, desde o início vocês sabem que de fato eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Então Jesus está dizendo, bem, esse testemunho do que eu estou dizendo, ele é válido, ele tem muito valor. Então
Jesus apresenta essa declaração e esse é o primeiro diálogo, do versículo de número 13 a 18, a veracidade do testemunho. Eu sou a luz do mundo e esse testemunho ele é válido. No entanto, no segundo diálogo, que vai dos versículos 19 e 20, ele apresenta então a razão da incredulidade no testemunho. Agora olhem vocês, versículo de número 19, é até irônico, até seria cômico se não fosse triste. Porque depois de dizer todas essas coisas e se apresentar como aquele que esteve com o Pai, e depois de dizer que Ele é o Pai, na verdade são um, olha o que eles dizem. Então perguntaram: onde está o seu Pai? Como assim? Onde está o meu Pai? Jesus diz, respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim e nem ao meu Pai. Essa é a prova. Essa é a prova. Se me conhecessem, também conheceriam o Pai. Essa é uma pergunta que João faz questão de colocar para mostrar a alienação de Deus. Eles diziam que conheciam a Deus, e eles estavam perseguindo a Jesus em nome de Yahvé, pelo zelo de Deus. Eles vão crucificá-lo porque eles temem a Deus. Eles estão zelando por Deus enquanto perseguem a Jesus. E Jesus diz: vocês não conhecem o Pai. Essa é a pergunta tola de vocês. O que Jesus está dizendo aqui então é o seguinte: eles não conhecem o Pai, porque não conhecem o Filho. E não conhecem o Filho, porque não conhecem o Pai. Eu vou repetir. Eles não conhecem o Pai porque não conhecem o Filho. E não conhecem o Filho porque não conhecem o Pai. Eu sei, o argumento parece circular, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O que Jesus está dizendo aqui é que se eles tivessem realmente conhecido quem era Jesus, também teriam conhecido o Pai. Não porque Jesus revela o Pai, de forma que quem conhece Jesus conhece ao Pai. Quem vê a Jesus vê o Pai. Mas também porque uma revelação especial da parte do Pai é necessária para saber quem é o Filho. Você não consegue conhecer o Filho sem que o Pai venha e abra os seus olhos para olhar para Ele e dizer: de fato, Ele é o Messias, Ele é a luz do mundo. Eles não conhecem a Jesus porque, na verdade, eles nunca conheceram o Pai. Jesus já tinha dito isso no capítulo de número 5, versículo 37 e 38. Vocês nunca ouviram a sua voz, dizendo no que diz respeito ao Pai. Nem viram a sua forma, Jesus diz. Nem a sua palavra habita em vocês, porque vocês não creem naquele que Ele enviou. Observe que essa condenação, ela segue em 3 linhas, que faz todo sentido com o Antigo Testamento. Primeiro, eles nunca ouviram a sua voz. Deus falou a Moisés por meio de uma sarça, e ele ouviu a Deus, e ele seguiu. E Deus disse: eu sou. Vai e diga que o eu sou te enviou. E Moisés ouve essa voz e segue, e vai libertar o povo. Moisés conhecia a Deus porque ele ouvia a Deus. Agora está aqui Deus falando por meio do Filho. Mas eles, diferente de Moisés, eles não ouvem. Eles não ouvem a voz de Deus. Além disso, eles dizem lá no capítulo de número 9, versículo de número 28. Nós somos discípulos de Moisés. Mas sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Nós somos discípulos de Moisés e da lei, mas esse não. E Jesus diz: vocês não são discípulos de Moisés, porque se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês ouviriam a Moisés. E se vocês ouvissem a Moisés, vocês me ouviriam. Porque Moisés falou de mim, e Moisés já tinha dito que haveria de vir um profeta, e ele seria maior do que ele, e ele falaria as palavras de Deus. E agora está esse profeta diante deles dizendo: eu sou a luz do mundo.
Eu sou a palavra encarnada, eu sou a presença do próprio Deus. Mas eles não ouvem. Então eles não são discípulos de Moisés, coisa nenhuma. Mas eles gostavam de dizer também que eles são dos patriarcas. Sim, Abraão, Isaque e Jacó são homens que nós respeitamos, que nós temos como sendo exemplos. E Jesus diz: vocês também nunca viram a forma de Deus, como seus antepassados viram, mesmo que ainda em sombras. Sim, Jacó naquela luta épica com Deus, ele viu a manifestação do próprio Deus. Agora está aqui o ápice da manifestação de Deus, em forma humana, mas eles não veem. E Jesus diz ainda, também a palavra de Deus, ela não habita em vocês. No Antigo Testamento era dito sempre que a gente deveria ter o prazer na palavra. Josué fala sobre esse prazer na palavra. O Salmo 1 fala de como a palavra precisa habitar em nós, e nós precisamos habitar na palavra. Ela é a rocha que nós devemos fazer a nossa casa. Nós devemos sempre estar próximo da palavra, amando a palavra. Mas agora está aqui a palavra. Mas eles também não querem a palavra. E aí Jesus diz: veja como vocês não amam a palavra, porque vocês não amam a Deus. Vocês não amam a Deus. Chegamos então no versículo de número 20, ele proferiu essas palavras, do capítulo de número 8 de João. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém prendeu, porque a sua hora, olha uma palavra mais chave mais uma vez, a sua hora não havia chegado. Então, duas coisas que você precisa entender. Primeiro, João está deixando claro aqui, que nada vai acontecer com o filho, enquanto o pai não quiser. E que na verdade tudo isso faz parte de um plano salvífico. É por isso que eles tiveram várias oportunidades. Na língua grega dá até a entender que talvez eles tentaram segurar a Jesus. Mas eles não conseguiram prendê-lo. Por quê? Porque não era chegado a hora. E por que não era chegado a hora? E que hora é essa? Olha só o que Jesus vai dizer no verso de número 28 do capítulo 8. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Haverá um dia em que a hora vai chegar, é a crucificação, e nessa hora vocês de fato saberão que eu sou. Então vamos lá agora. Se você dormiu até agora, então essa é a hora de você acordar para você entender tudo. Vamos juntar então todas as peças, para isso fazer sentido. Vamos lá. Eu vou ler para eu não perder o ponto também, senão não vai fazer sentido. Então presta atenção. A revelação de Deus no passado, isto é, o Antigo Testamento, foi dada para iluminar os homens no que tange ao conhecimento de Deus e deles mesmos. Israel, que conheceu a Deus, deveria ser luz para os gentios, vivendo de acordo com a lei, e assim, por meio da sua justiça, revelaria Deus aos homens. Ao fazê-lo, eles também revelariam os pecados dos homens a eles mesmos. No entanto, por meio de suas tradições e interpretações distorcidas, eles ajuntaram e alteraram a lei até justificar os seus próprios pecados, ao invés dessa lei expor e condenar os seus pecados. Israel então falhou no seu chamado, e por isso Deus enviou Jesus Cristo para ser a perfeita luz, isto é, o verdadeiro israelita, que conhecia Deus de maneira muito profunda. Ele não apenas revelou de maneira completa e perfeita Deus aos homens, mas também revelou o pecado dos homens e a necessidade de um Salvador. Os pecadores arrogantes, como por exemplo os escribas e os fariseus, não queriam ser vistos como os transgressores da lei, mas como santos. E assim eles decidiram apagar a verdadeira luz.
Tentaram fazer isso cravando-o em uma cruz, levantando-o. E em seguida, levando-o para um túmulo escuro. O que eles não sabiam é que esse seria o meio pelo qual Deus faria a verdadeira luz brilhar ainda mais forte, não apenas em Israel, mas em todo o mundo. Sim, 3 dias depois, enquanto o sol nascia no horizonte, a luz dissipava a escuridão num túmulo. Esta luz é vista, de certo modo, por todos, mas percebida apenas por alguns. Estes são iluminados pela luz, que viram os seus próprios pecados, a necessidade de um Salvador, e se voltaram para Ele. Estes amam a luz e são aquecidos pelo calor que ela oferece, e têm os seus passos iluminados pela luz. A luz chamou esses de os meus discípulos, que são aqueles que por essa razão jamais andarão em trevas. Isto é, não morrerão em seus pecados. Jesus está então dizendo que Ele é a verdadeira luz. Aquele que apresenta a verdade de Deus e aquele que agora também ilumina o caminho para que as pessoas possam olhar para Deus. Ele é o verdadeiro israelita, fez aquilo que Israel não pôde fazer. E agora ele está ali diante dos homens. E o que isso pode nos ensinar? Pelo menos algumas coisas. Em primeiro lugar, o inimigo das nossas almas se apresenta como Lúcifer. Essa é uma palavra latina que significa o portador da luz. Mas isso é uma mentira. Isso é uma verdadeira mentira. Paulo disse que ele se apresenta como sendo o anjo da luz. E ele se esforça para fazer com que toda a humanidade veja a vida através de uma luz diferente. Só que, na verdade, são trevas. É uma nova revelação. Mas não é a verdadeira luz. E no passado ele fez assim com Adão e Eva. Ele disse para Adão e Eva: é possível que você possa ver a vida através de uma outra luz, e não dessa luz. E mais, a vida ganha mais sentido quando é vista não apenas de outra luz, mas quando nós tiramos essa luz, que é Deus, da jogada. Aí as coisas começam a ganhar mais sentido. Aí as coisas começam a trazer maior satisfação. A gente encontra maior plenitude. E não é engraçado que, e até mesmo curioso, que o iluminismo, aquele movimento que começou na Inglaterra no século XIX, mas teve o seu ápice na França no século XVIII, se apresentou como sendo aquele que prometia oferecer aos homens as luzes da emancipação. E que essa emancipação, essa nova luz, ia trazer um grande feito à humanidade. Fazer com que a gente despertasse desse sono dogmático, isto é, de uma vida que é conduzida por uma religião, por valores ultrapassados. É como se eles estivessem dizendo assim: deixe esse negócio de luz de Deus, de revelação de Deus de lado. Vamos ver a vida por essa nova luz chamada a razão. Há uma luz dentro de você mesmo. Só que essa luz, ela é mentirosa. Sim, Lúcifer diz ser o portador da luz. No entanto, ela é mentirosa. E essa é a razão pela qual as pessoas hoje ainda são como judeus. Elas estão cegas. Elas veem, mas elas não percebem. Vendo, não veem. E por que isso acontece? Seria um problema intelectual? Uma dificuldade de compreensão? Não.
A solução seria em a gente poder criar debates que comprove que de fato essa luz existe, ela é uma luz histórica. Que de fato Jesus Cristo nasceu, Ele viveu, e provar a historicidade de Cristo Jesus, ou até mesmo a existência dessa luz que criou todas as coisas, é o caminho. Assim, essas coisas são úteis, mas a questão é mais profunda do que isso. Porque a luz de Cristo não é uma inferência de uma premissa lógica, não. Você não sabe que Ele é verdade porque você concluiu isso depois de uma discussão, mas porque você vê com os olhos do coração regenerado pelo Espírito Santo. Pascal dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas eu achei melhor o que disse o professor Davi Charles Gomes, que só o coração tem razões que determinam e definem até mesmo a própria razão. Sabe por quê, gente? Preste atenção nisso. O problema do ser humano não é intelectual, é moral. É moral. Sim, ele tem flashes da luz e ele até percebe alguns elementos da luz. Mas por que ele não se rende à luz? Pela mesma razão que esses fariseus não se rendiam. Porque essa luz expõe os seus pecados e eles não querem isso. E eles então odeiam essa luz. E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus, ela é revelada do céu contra toda iniquidade e impiedade dos homens que eles suprimem a verdade. Eles tentam sufocar a verdade. Eles percebem a verdade, mas eles odeiam a verdade. Percebe? É um problema moral. É um problema de coração. E o entendimento disso guiaria todas as práticas da igreja. Para que a gente vai fazer um culto voltado para quem está cego? Dizendo, está quente, está quente. Chega mais um pouco. Você está se aproximando de Jesus. Mais um pouco e você vai perceber. Ou colocar elementos que deem dica para o caminho do céu. Não vai funcionar. Porque simplesmente ele não vê. E ele não verá se não tiver uma revelação do Pai. Por isso não faz sentido fazer um culto para cabra cega. Voltado para cabra cega. Não faz sentido querer exigir transformação de vida para quem ainda é como uma cabra cega. Não vai entender. Isso direciona o nosso aconselhamento. Isso direciona a nossa evangelização. Porque o nosso papel é simplesmente pregar a verdade, sem diluir o evangelho. Ele só vai responder isso com fé e arrependimento se o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque é assim. E essa é a boa nova. Versículo 21, Jesus disse assim, a má velha. Mais uma vez Jesus lhe disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados, porque para onde eu vou vocês não podem ir. Mas um pouco mais à frente Jesus disse, eu lhes disse que vocês morrerão nos seus pecados. Versículo de número 24, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados. Você consegue compreender aqui a boa nova? É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não creem, vocês vão morrer nos seus pecados, mas a boa nova é que ainda eu estou aqui. Em outras palavras, ele está dizendo, me odeiem, me crucifiquem e morram nos seus pecados e descubra tarde demais a verdade. Ou simplesmente creiam que eu sou a luz do mundo, me recebam, me adorem, me amem e sejam salvos por essa luz. E a minha oração é que Deus lhe conceda a graça de nessa manhã ver a luz antes que seja tarde demais para você. Antes que você morra nos seus pecados. Em segundo lugar, para aqueles que confiam em Jesus como luz do mundo, Satanás tentará impedir o tempo todo de você andar na luz. Ele sempre vai dizer para você que existe uma nova luz, que na verdade são trevas, que é um caminho melhor a ser trilhado.
Vai ser sempre assim as propostas. Sempre ele vai te buscar, vai tentar te conduzir para as trevas. O apóstolo Paulo foi quem trabalhou isso de maneira muito profunda em Efésios capítulo de número 5. Ouça com atenção, o texto é autoexplicativo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconveniências, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não pratique com eles tais coisas, porque outrora vocês eram das trevas, mas agora vocês são da luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Porque aquilo que fazem oculto, até o mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. O inimigo das nossas almas, sim, aquele que diz ser o portador da luz, ele sempre vai tentar nos impedir de andar na luz e vivermos nas trevas. Finalmente, não importa qual é o seu problema, Cristo sempre será a luz que aponta a solução. Essa é uma coisa linda do Evangelho de João. Linda, linda, linda. João faz questão de usar os mais variados adjetivos para Jesus. Ele diz que ele é o Logos. Ele diz que ele é Deus. Ele diz que ele é Criador. Ele diz que ele é sustentador. Sim, ele diz que ele é luz. Ele diz que ele é Cordeiro. Ele diz que ele é gracioso, ele diz que ele é unigênito, ele diz que ele é profeta, ele diz que ele é salvador, ele diz que ele é rei, ele diz que ele é mestre, ele diz que ele é onisciente, ele diz que ele é onipotente, ele diz que ele é onipresente. E é sempre assim. E os relatos mostram isso. Capítulo 2, casamento de Caná. Ele é onipotente para transformar a situação. E agora apresentar uma festa que será é uma sombra da grande festa que nós vamos ter no céu. Capítulo de número 3, ele se apresenta como um mestre profundo. Capítulo de número 4, ele é o gracioso, que agora fala com a mulher. Capítulo de número 5, diante do paralítico, ele é onipresente, onisciente, onipotente e misericordioso. Na multiplicação dos pães que a gente viu na semana passada, ele é amoroso e também onipotente. E agora nós estamos vendo aqui como sendo aquele que aponta o caminho para qualquer coisa. Não importa qual seja o seu problema. Sim, Cristo sempre será a luz que aponta a solução. E a gente não pode desprezar essas coisas. No entanto, uma coisa vem à nossa mente, né? Poxa, ele esteve lá com os seus discípulos. Seus discípulos conseguiam ver o seu brilho. E a gente? Essa é a boa nova também. É que a sua luz, ela não está confinada apenas ao físico da sua pessoa. Ele pode estar bem distante de nós agora, fisicamente falando. Mas a sua luz ainda aquece o nosso coração por meio da sua palavra. É isso que a gente faz domingo após domingo. A luz do Senhor aquece o nosso coração. E agora a gente pode vir aqui nessa manhã e a gente pode ser mais uma vez lembrados de que de fato o Senhor é aquele que aquece a nossa vida, aquece o nosso coração e aponta o nosso caminho. E aqui nós temos esse momento tão especial que é a ceia do Senhor. No versículo de número 12, o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. Essa é uma promessa muito profunda. Isso quer dizer que aqueles que entenderam que de fato Ele é o pão da vida, sim, aquele pão da vida que um dia teve que ser partido por nós, naquela cruz, na sua hora chegou, para que um dia a nossa hora pudesse chegar.
Sim, aquele pão que foi partido por nós, e aquele sangue que agora foi também derramado por nós naquela cruz, nos garante uma coisa: que nós, quando abraçamos essa luz, porque fomos iluminados pelo próprio Pai para vê-la como luz e amá-la como luz, a gente tem a garantia, por causa da sua obra, de que nós não vamos morrer nos nossos pecados. Esse era o nosso destino. Sim, você ia para o inferno. Você ia morrer nos seus pecados. Mas é por causa da obra de Cristo na cruz, naquela hora, em que esses mesmos judeus o levantaram e o cravaram em uma cruz. Por causa disso, é que nós não morremos nos nossos pecados. E agora, nós viveremos em um reino de luz. Em um reino de luz. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar agradecendo a Deus por isso. Que belo testemunho, Senhor. O Senhor deu do teu filho. Que belo testemunho, Senhor. O teu filho deu dele mesmo. Que belo testemunho, Senhor. Nós podemos ouvir toda vez que a tua palavra é verdadeiramente pregada. Que de fato, a nossa vida ganha sentido quando olhada pela luz. Que de fato os nossos pecados são expostos quando a luz foca nas nossas vidas. E aqui estamos nós, diante dessa mesa, para reconhecermos que de fato somos pecadores, que carecemos da tua graça. Aqui estamos diante da tua mesa para agradecermos, porque o Senhor tinha todos os motivos para ser contra nós e nos deixar morrer nos nossos pecados, porque no nosso coração não havia neutralidade e sim ódio contra a verdadeira luz. Mas nós te louvamos, Pai, porque Ele morreu na cruz e resolveu o nosso problema de relacionamento contigo. E nós que éramos inimigos do Senhor em todos os aspectos, agora podemos nos reunir como família do Senhor e podemos agora, Senhor, ter reconciliação contigo mesmo. Se há nessa manhã pessoas que ainda não entenderam essa luz, ó Senhor, te peço, ilumina o coração, para que elas possam olhar para Jesus, a verdadeira luz, e entender a sua obra. Se há nessa manhã pessoas aqui que estão andando nas trevas, mesmo depois de terem conhecido essa luz, tem misericórdia, Senhor. A tua ira cai sobre os filhos da desobediência, e nós não queremos que o Senhor haja com ira contra nós, por isso pedimos a tua misericórdia. E pedimos, ó Deus, que o Senhor conduza o teu povo para que ande na luz, para que assim possa cumprir a missão de ser igreja, de ser a luz do mundo, mostrando a presença de Deus e expondo o pecado desse mundo que vive seguindo uma falsa luz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.